Modelo de escala! Quem tá pedindo modelo de escala? Eu trouxe um modelo para vocês. Olha aqui que legal. O modelo de escala mensal. Escola da Alegria, Escola da Alegria, a alegria do Senhor é nossa força. Na semana, a gente tem, tá lá, ó. Domingo de manhã, escola bíblica. Domingo à noite é o culto infantil. Algumas igrejas fazem no sábado. Algumas igrejas fazem escola bíblica e o culto infantil no mesmo horário, mas se fazem separado. Durante a semana você tem 2 cultos. Tem salinha? Então eu tô colocando aqui, ó. Culto 1 pode ser segunda, terça. Culto 2 pode ser quarta, pode ser quinta, pode ser sexta, sábado. Então vamos lá. Se eu tenho uma igreja que tem 4 cultos por semana, ela vai ter 4 cultos por semana e quantas semanas no mês? 4. Então, eu vou ter ali 16, tá? Eu vou ter 16 aulinhas por classe. Vocês vão entender a brincadeira. Esse C aqui ficou colado. Por classe. Vou fazer bonitinho. Por classe, tá? 16 aulas. Se eu tenho 5 classes, aí eu começo a multiplicar mais e mais. Vamos lá. 2 professores. Professor 1. Ajudante 1. Professor 1. Ajudante 1. Ele vai ter 2 escalas no mês. O professor 2, ajudante 2. Professor 2, ajudante 2. Eu repeti, poderia ter botado só o professor 1 e as 2 escalas. Tá vendo? A data e o tema. E aí eu vou montar isso para berçário, 0 a 2 anos. Que é 0 a 2 anos. Vou montar, vocês lembram das classes? 3 a 4. Tem gente que junta. Procura juntar, agrupar em idades afins. De repente, de 3 a 6, será que dá para ficar junto? Será que aquela atividade manual vai ser interessante? Porque ainda não está escrevendo, está começando com as vogais, de repente consegue juntar. Mas a partir de 7, que a criança já tem habilidades na escrita, já não pode ficar com os menorzinhos, entendeu? Quando é bebezinho demais, de repente 3 anos, mas é muito bebezinho. Enfim, vocês vão ter que avaliar isso, tá? Então, vocês vão montar essa escala de acordo com o modelo que eu ensinei na aula de equipe. Amém? Na aula de equipe. Amém? É benção? É benção. Com quadro mínimo 2 vezes por mês. Ah, Lana, eu não consigo. A minha equipe, eu só consigo escalar professor uma vez no mês. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem culto domingo de manhã, domingo de noite, segunda-feira e quarta-feira, se eu escalar 2 vezes no mês, o professor já está no lucro, porque são muitos cultos. Ideal, por exemplo, que eu gosto muito de fazer, é o seguinte. Esse professor 1 e professor 2 que eu falei é por classe e por dia de trabalho. Então, ó, o professor 1 e o professor 2 de domingo. É um estilo. O professor e a professora, 1 e 2, ó, por classe. Aqui, o professor responsável pelo culto de segunda. Vamos lá. Digamos que segunda-feira é culto de campanha. Aqui, ó. Campanha. É um culto de campanha. É um culto que dura 2 horas. Dura 2 horas e 30 minutos.
Esse culto de campanha, ele vai ter o quê? 2 professores, mais 2 ajudantes. Essas professoras ou professores, eles vão ter um estilo de culto infantil com o estilo de criança que tem nesse culto infantil, que às vezes é diferente das crianças que vêm para a escola bíblica. Então, para cada aqui, eu vou ter 2 professores. Então, tem 4 professores, né? Por 4 aulas, 16 em termos de aula aqui, tá? Isso aqui vai ser bom para o material. Então, eu tenho 4 aqui por classe. Gente, é uma logística, hein? 4 aqui, só de professor. 4 aqui por classe. Então, tem 4 professores aqui, 4 professores aqui, 4 professores aqui, 4 professores aqui. Mas, cara, esse professor aqui já abraçou a turma deles de campanha. Culto de campanha é o estilo do culto de campanha. Ah, esse aqui é um culto de oração. Vai pouca criança. Aquelas pessoas que estão ali no culto de oração são as pessoas que sempre vão. Aqueles que estão escalados 2 vezes no mês. Eles vão trabalhar o estilo de aula com aquelas poucas crianças que vão no culto de oração. Hoje eu estou trazendo a proposta para cá, para a escola bíblica, porque é ensino bíblico, conhecimento, salas de aula, tá? O estilo de culto da noite, aqui culto infantil, é estilo diferente, é estilo de culto, só que dirigido por crianças. Então, só na equipe, só de professor e ajudante por sala, se eu tiver 4 cultos, eu preciso de 4 mais 4, 8. São 16 também, ó. Preciso de 16 professores. 16 professores por classe. Naquele mês. E são os mesmos professores ao longo do ano. Então, irmãos, é uma logística muito linda. E se você conseguir deixar essa equipe coesa, com material de aula, vai ficar maravilhoso. Vai ficar maravilhoso. Então, o importante é que a gente entenda, eu sou um coordenador, o cargo está muito pesado. Não, irmão, não fica assim não. Distribui as cargas. Cada equipe, cada grupo de culto, estilo de culto, o culto de oração, o culto de campanha, o culto da noite e a escola dominical tem o responsável 1. Aqui eu tenho responsável 1. Aqui eu tenho responsável. Eu até botei com cor diferente, se você quiser. Vocês estão me vendo? Estão me olhando aí. Equipe amarela, equipe laranja, equipe verde, equipe roxa. A equipe laranja é responsável pelo culto da noite. A equipe amarela é responsável pela escola bíblica. Aí bota... Precisa nem mudar o avental. O avental pode ser colorido, com todas as cores, tá? O jaleco, o que vocês quiserem. É bacana que tenha uma indumentária para você conseguir botar uma tesoura, uma caneta. Tem caneta que a criança não pode mexer. Na aula só sobre armário. A gente vai fazer uma aula só sobre o armário da salinha. Vocês vão aprender sobre isso, tá bom? Então, ó, tá lá a equipe. E o apoio, gente. Ó, lanche, recepção. Se o lanche for o Ministério da Cozinha, é uma logística, é muito importante, não é imprescindível que tenha lanche, mas é importante que tenha, tá? É importante que tenha, tem crianças que vão sem comer, enfim, a gente sabe de cada história, de cada situação. Então, Lana, a gente não tem como fazer, então não tem como fazer, mas se puder fazer, faça, amém? Não é para ser uma coisa pesada, mas que seja pelo menos uma coisinha para atender ali aquelas crianças. E o apoio, esse apoio, gente, e o lanche vai atender aos 4, a todas as classes, tá? Então, eu tenho aqui, quantas classes eu tenho lá? Berçário, maternal, que é 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. Eu tenho 6 classes. Cada classe tem um professor. Só que, se eu tenho lá, vou escrever aqui, tenho 6 classes. Tenho 6 classes. Se eu tenho 6 classes, cada classe tem um professor. Mas o apoio lanche é para todos, tá? O apoio lanche atendem todas as classes. Atendem a todas essas classes aqui,
Entenderam? Então, o apoio vai ter que ter uma visão interdisciplinar, de várias faixas etárias. Às vezes não é uma professora que gosta de ficar em sala de aula, mas é uma conselheira, uma pessoa firme, uma pessoa que tem uma autoridade espiritual, que possa ficar ali para dar o apoio, amém? Alguém que tá em treinamento, alguém da intercessão. Ministério com criança não é só ensino. Vocês vão ver lá na hierarquia dos dons e ministérios, vocês vão ver que o ministério de mestre é um dos ministérios. Existem vários ministérios e todos são para serviço na casa de Deus. Quando eu fiz teatro na igreja no Natal, a gente trabalhou com diversos ministérios. Todos os ministérios se mobilizaram. Quando não foi o coordenador, colocou uma equipe ou um responsável para lidar com cada área daquela peça. Então, a gente trabalhou com adolescente, enfim, a gente tem essa unidade. É muito importante que a igreja esteja envolvida e vendo o trabalho com as crianças. É um corpo, é uma equipe e a escala vai servir para ajudar. Uma coisa importante que eu não falei, o ajudante cobra a escala de um e de outro e o professor pode trocar de escala com o professor 2. Aí não sobrecarrega o coordenador. Lembra que eu falei na aula, quem assistiu na aula sobre equipe? O coordenador não fica sobrecarregado, tendo que cobrir, tendo que ficar vendo todo mundo. Não. Cada sala, cada tipo de culto tem o seu responsável. E aquele responsável tem um outro professor que ele pode trocar a escala, não precisa nem avisar para o coordenador. Se avisar, só se for um caso especial. E se o que trocar não puder, troca com o auxiliar, deixa a aula pronta, passa a aula, passa a mensagem de zap, enfim, não deixa as crianças na mão e não deixa a coisa furada, porque esse é um ministério preciosíssimo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? As crianças são joias do Senhor nas nossas mãos. Dos tais é o reino dos céus, e a gente tem que, a palavra fala, né, sobre a questão de não apagar o espírito, sobre a questão da salvação, que é individual, que é todos os dias. Então a gente tem que falar de Jesus, tem que alicerçar essas crianças para que elas não se desviem, amém? Para que elas não se percam, porque a palavra falou que se você faz um desses pequeninos caírem, é melhor que pegue uma pedra e se jogue. É muito, muito forte. Jesus está falando que a pessoa tirar a vida dela do que botar um pequenino desse. Então, assim, é um ministério árduo, mas é um ministério preciosíssimo, porque as crianças têm toda a sua vida pela frente para serem livres, libertas e frutíferas para o Senhor. E elas estão acessíveis à palavra de Deus. Glória a Deus. Escola da